Você já se questionou se a vida é o que acontece ou o que de fato a gente atrai? Hoje, na verdade, há dias eu tenho escrito, comido alguns livros praticamente, não no sentido literal. Escrevi poesias, quase um livro. E há pouco então veio a seguinte frase, que inclusive fiz até umas letrinhas e colei na parede, de tão magnífica. Não delongues o instante de encanto, a vida evapora-se e o pesar permanece. Fui eu que escrevi, tá? Seguindo nosso pensamento referente à neuropsicologia, física quântica, metafísica, espiritualidade, carreira, comportamento humano, se bem que tudo é meio que interligado, né? Voltamos ao observador. Se o átomo muda seu comportamento quando observado, então sua vida pode mudar quando você observa quais pontinhos mexer e o que você tem, pelo que é grato, e o que pode fazer hoje com o que você tem. Eu sei. Tenho lido Clarice Lispector e mais alguns outros poetas, cientistas, psicólogos. Talvez um pouco mais. Acho que não. Mas isso serve de base para ficar no aqui e o agora. A gente acaba levando muito a vida a sério e esquecendo de aproveitar os pequenos momentos, né? Passa tanto tempo pensando em si. Mas quando eu for... Mas e agora? Você tá vivendo ou tá existindo? Hoje, pela manhã, depois do meu treino, depois de meia hora de espanhol, depois de meia hora de inglês, depois do café da manhã, depois do banho. Isso era por volta de umas 8 horas, talvez. Fui ao mercado. Quando a moça que estava trabalhando, eu dei bom dia pra ela. Ela estava conversando com o caixa, né? Ela estava empacotando as coisas. Ela devia ter por volta de uns 18 anos no máximo. Eu ouvi dizer que a mãe dela falou que se ela não tivesse feliz no trabalho, era pra ela sair. O que de fato não é algo ruim. Mas então veio a seguinte frase: o que adianta sair se sou feliz e infeliz em qualquer lugar? Eu olhei pra ela e falei: nossa, não fala isso. Pra você achar um lugar melhor, você tem que ser feliz hoje onde você tá. E ela me olhou com uma cara de espanto. E aí pensei, talvez eu tenha só sido metida, né? Nem deveria ter me metido na vida do outro, mas é uma pessoa tão jovem. Ai, que triste falar isso.
achar que é tão infeliz é estranho. É no mínimo revoltante. Se a gente talvez parar pra analisar, estamos tão convencionados a isso, né? Que ser de fato feliz seja alcançar a glória, ser perspicaz, nunca desistir, nunca parar, ter uma rotina. Eu posso falar que a minha rotina é boa. Claro, tem dias que tá um pouco mais acelerado, tem dias que eu falo, não, agora é minha vez, né? E aonde foi que a gente aprendeu que tem que dar conta de tudo a todo tempo, a todo instante? E aonde foi que a gente aprendeu que tem que estar sempre buscando alto? Você tem que ter sim propósito, tem que ter sim o objetivo de alcançar o teu propósito. Mas, sendo bem sincera, as pessoas que alcançam a fama, que são milionárias hoje ou que têm um certo conforto, porque ser próspero não quer dizer que você seja milionário, então prosperidade ela é relativa para cada pessoa, certo? Elas sempre foram assim, até quando não eram, até quando o seu material, né, não era próspero, a mente sempre foi. E eu vivo me pegando nesses contextos de o quanto se reclama do que tem, o quanto não se dá valor ao que tem. E só aprende a dar valor depois que perde. É um paradoxo da humanidade que, de fato, é tão ridículo. Lembrei de uma frase agora, acabo de lembrar. Tô mergulhando muito em livro. Me deixa. Lembrei de uma frase de um livro agora que talvez amar é ser visto. Compartilhar do outro defeitos, qualidades ou não seria nem a dor, mas os nuances do outro, talvez, e aceitá-lo com tudo isso, defeito, qualidade, felicidade, tristezas, aproveitar os momentos, as pequenas estranhices do outro e mesmo assim continuar amando. Talvez devêssemos romantizar um pouco mais a vida. Afinal, estamos de passagem, não? Eu acredito que o espírito não morre, né? Mas esse corpo aqui agora é emprestado. E você vai ter ele por quanto tempo? As pessoas que estão com você vai ter por quanto tempo? Talvez, e só talvez, não leve as coisas que eu falo como verdade absoluta, porque tudo tem um ponto de contrapartida. E isso leva como algo, na verdade, porque se há diálogo, há opiniões diferentes, se há vontade de conhecer o diferente, né? Se há outras formas de pensar, que bom, né?
que possamos ter dúvidas, porque se não houvessem dúvidas e não houvessem curiosidade, a ciência nem existiria. Nossa, tô muito filósofo. De fato, talvez se você não reclamasse tanto da sua aparência e começasse a agradecer, a ver o que você pode fazer com o que você tem hoje e melhorar, né? Com certeza. Você passa a se ver de uma forma diferente e não se doe tanto para quem não merece. Talvez se você se vê como de fato um profissional melhor, você tome a coragem de agir e vá para um emprego melhor. Ou se você romantizar a vida, você vai ver que aquela pessoa que talvez você não goste do seu trabalho é só uma pessoa comum. E que os dias em que estão tediosos, talvez não seja para você ficar no celular. Talvez seja para você ficar em extremo silêncio e se conhecer. Para que você não projete as suas raivas, as suas frustrações de si mesmo no outro. Para que não destile veneno no mundo. O que vai te custar sair da sua zona de conforto? E com zona de conforto, não me entenda mal, eu não quero dizer para você ser um maluco que vai acabar com a sua saúde, não vai dormir, não vai comer, vai ficar a todo custo tentando, 90 mil coisas ao mesmo tempo. Não seja assim. Não é saudável. Com sair da zona de conforto, eu quero dizer deixar de lado o medo e assumir que você pode algo melhor, que você pode ser amado, que você pode se amar, que tá tudo bem sem ti, mas aquilo não vai te destruir, que você pode sim, talvez e só talvez, pedir demissão daquele emprego que já não faz mais bem para tua sanidade mental, e enquanto cumpre o aviso, achar outro. Olha só, porque se você queimar o barco, você vai ter que fugir do fogo, não tem como voltar. Talvez o que nos falta é coragem, amor próprio, confiança. Tá parecendo autoajuda. Mas não é. E geralmente a autoajuda fala pra você se esforçar muito, pra você... Não. Dá o primeiro passo. Comprometa-se a fazer uma coisa por vez. A tua realidade vai mudar. E quando eu digo que tudo que matéria já foi em mente, eu não quero dizer que magicamente vai brotar aqui. Eu quero dizer que uma ideia se materializou porque alguém foi lá e fez algo. A gente fica muito acostumado a se manter complacente, se manter no mesmo lugar, com os mesmos hábitos e utilizar aquela frase que eu odeio, que é mas sempre foi assim. Eu já usei essa frase por muito tempo também, é por isso que eu a odeio. Então seja hipócrita também, às vezes, e esteja disposto a mudar, deixe teu ego de lado. Comprometa-se com você mesmo a mudar uma coisa só, durante uma semana. Não precisa ser 21 dias, 30 dias, sei lá. Observe o que você faz.
todas as vezes em que você chega perto de conquistar algo? Quais são as coisas que te sabotam de fato? Vá atrás de conquistar algo que goste ou uma pessoa e o máximo que você pode receber é não e a vida vai seguir porque ninguém morre de amor, ninguém nunca morreu de amor. As pessoas morrem porque não conseguem lidar com o fato de que podem não ser amadas e com isso eu quero dizer de que pessoas geralmente que não conseguem lidar, claro que fica triste quando é rejeitado, mas não conseguem lidar com a rejeição, seja não conseguir um emprego, não ser aprovado naquele concurso de primeira, elas não odeiam as pessoas que as rejeitaram ou a empresa, elas só querem diminuir aquele lugar ou diminuir aquelas pessoas para que se sintam melhores. Ai, isso é arrogância, mas é que de fato. E algumas pessoas assim nem se ligam mal que fazem as outras. Quando descarregam seus problemas, não conseguem ficar em silêncio, não conseguem observar o momento, o aqui, o agora, vivem na constante ânsia de conquistar algo porque não conseguem preencher o vazio que tem dentro de si. E isso é doença, gente. Vai fazer um tratamento. Meu Deus do céu, Clarice Lispector, Fernando Pessoa, Kai, Fernando de Abreu, já até o Shakespeare, eu acho que vocês me devem uma terapia. Junk. Você tá. E pra fechar o vídeo de hoje, que foi um pouco diferente, mas não deixa de trazer a minha essência aqui. Eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de observar, eu gosto de entender o comportamento humano e assim não entender. Mas eu gosto de, sobretudo, ter mais perguntas, porque perguntas nos levam a ter respostas e respostas nos levam a ter novas perguntas que nos levam ao novo, certo? Porém, a melhor parte de observar é talvez você pudesse modificar o tempo inteiro, você entender que não existe uma verdade concreta. Tem uma música da Ana Vitória que é Quando eu te deixar, vou levar papel em branco, espalhar por cada canto um barro de papel. Ou seja, deixe pequenas marcas no mundo que gerem questionamento, que gerem coisas boas, certo? Até porque a lei define o limite e o comportamento define o resultado. E acima de tudo, seja você. A autenticidade é sem dúvida a coisa mais bonita que uma pessoa pode oferecer para o mundo. Não seja o que os outros fazem de você, porque
talvez você nem conheça quem é essa pessoa. E se assuste quando perceber isso. Fernando Pessoa tem uma frase linda que diz o seguinte: para ser grande, sem ter. Nada teu exagera ou exclui. Se todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que fazes. Para quem não entendeu, vou traduzir. É uma definição meio poética de consciência funcional. Quando você coloca o quanto é, que é a tua energia, né? E a intenção, veja bem, energia não é esforço, gente, é estratégia, tá? Não é pra você se matar. Até porque se você colocar muita força, acreditando que aquilo precisa de força, porque não tá dando certo, não vai dar certo. Já falei isso uma outra vez. Naquilo que você faz, mesmo que seja um mínimo, comece um pouco, não precisa começar perfeito, mas comece. Que é o teu comportamento, você já magnetiza o grande, a grandeza. Você já muda a sua forma que você se vê. Clarice Lispector diz que até aonde vou deixando o melhor de mim, se cada um fizer o mesmo, o de melhor o outro, se cada um fizer o mesmo, o que de melhor o outro tiver batendo com o meu, fará com que o mundo seja melhor. Ou seja, se cada um fazer o melhor de si todos os dias, o tempo inteiro não é botar força, é não desistir. O mundo vai ser com certeza um lugar melhor. E é isso. Um vídeo extremamente calmo, sem revoltas, apesar de que o gato entrou chorando. Mas a vida é isso. A sua essência continua sendo a mesma. Mesmo que você tenha dias mais enérgicos e dias mais introspectivos. Romantize a tua vida. Não fique vivendo no futuro, porque ele não existe. E nem fique remoendo o passado, porque ele também não existe. O passado, você nem sabe se é verdade o que você lembra, porque o que você lembra são lembranças do que aconteceu. E nas lembranças elas podem ser alteradas, então de fato pode ser que nunca aconteceu. Meu Deus. Depois dessa eu fui. Beijo.